Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Silma Chaves, Beatriz Araújo, Cláudia Paulina. Terceiro inciso desse terceiro artigo. Esse terceiro inciso fala a vida moral e testemunho missionário. Quem está entrando agora, quem perdeu a primeira aula, estamos na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala da moral da Igreja dentro dos mandamentos. Vimos na aula passada os 5 mandamentos da Santa Igreja Católica. Portanto, é a página do Catecismo 337, o número 2044, a partir deste número. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Atenção! A minha fidelidade, Padre Adilvânio, a fidelidade, a sua fidelidade, que somos todos batizados e batizadas, né? É uma condição primordial para anunciarmos o Evangelho e para a missão da Igreja do mundo. Ou seja, a nossa fidelidade, o corpo, que Paulo chama o corpo místico, que tem Cristo como cabeça, vejam, que é a Igreja, ela constituída de povo santo e pecador. Somos pecadores, porque somos peregrinos. Enquanto estamos peregrinando, também estamos crescendo na santidade. Devemos entender assim, não é a igreja que é santa e pecadora. A igreja é santa, mas é constituída de um povo que é santo e pecador. Tá certo? Essa é a doutrina da igreja. Bruno Viana, Deus te abençoe. Seja bem-vindo na nossa página. É de onde? Coloque aí. Né? Ah, Bruno Viana é o filho de Paula Viana, né? Veja, então, essa condição primordial para que nós anunciemos, veja, enquanto membro, mas enquanto corpo de igreja, para que a igreja também anuncie. Precisamos ser fiéis. Primeiro a Deus, olha aqui, os mandamentos a Deus. Segundo a igreja, os 5 mandamentos. E terceiro, não é? A nós mesmos, uns aos outros. Que os nossos relacionamentos sejam pautados pela verdade. E na verdade, na transparência. Basta, não aguentamos mais de usar máscaras, não é? O Covid-19 desbancou algumas coisas e que nos leva à reflexão, não é? Assim como não aguentamos mais usar máscara, que as máscaras das nossas ilusões, das nossas fantasias, das nossas aparências, das nossas hipocrisias caiam também. Quando deixarmos de usar de uma vez por todas estas máscaras, deixemos também cair por terra todas as máscaras dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia. Vamos avante. Veja, para manifestar diante dos homens sua força de verdade e de irradiação, a mensagem da salvação deve ser autêntica pelo testemunho de vida dos cristãos. O próprio testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural supõe a força de atrair os homens para a fé e para Deus. Vejam, isso é importantíssimo na condição humana. Já disse veja, Santo Antônio de Pádua,
Ele disse que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. O primeiro exemplo. O segundo foi do seu pai, Francisco, que um missionário e um confrade, um discípulo dele, querendo evangelizar, querendo sair, disse: mestre, quando é que vamos evangelizar? E ficou no ouvido de Francisco, né, aperreando, querendo evangelizar. Numa bela tarde, Francisco toma pelo braço e leva e começa a andar nas ruas de Assis. E andaram a tarde toda. E no final da tarde, ele cansado pergunta: mas bom mestre, quando é que vamos parar para evangelizar? E Francisco olha para ele e diz: mas evangelizamos a tarde toda, caminhando. Veja. Eles, como? Como é isso? Caminhando? Ele disse: é. Na medida que a gente foi passando nas ruas, passando nas casas, as pessoas que nos viram um sinal, viram um testemunho autêntico. Vejam. O terceiro exemplo dentro deste é que aquela história do Zé diante do Santíssimo, de todas as tardes que ia para o Santíssimo, né? Descobri a história todinha, porque a gente só contava pela metade, né? Então, existia num povoado pacato um camponês chamado José. Era conhecido como Zé, não é? E ele, voltando do campo, ele parava na capelinha, entrava, muito simples a capela, não é? Sentava o sacrário, que é no centro, né? Como deveria ser. Vejam. Sentava e lá ficava calado. Baixava a cabeça. E foi fazendo isso repetidas vezes, a tal ponto de chamar a atenção do padre daquele povoado tão pacato, que era o pároco. E faltou paciência, não é? No pároco, que era o pároco do Zé. E quando o Zé, em uma das tardes, ia saindo, o pároco disse: mas Zé, vem cá, Zé. Sim, senhor, seu pároco, seu padre. Ô Zé, eu não entendo uma coisa. Mas diga, por que tu vens toda tarde, final da tarde, senta aqui e não fala nada, não reza nada, não vejo rezar nada. Ele diz: mas seu padre, é porque eu aprendi uma coisa. Veja, a vida toda eu já estou, não é, com quase 80 anos, e a vida toda eu saio logo cedo para tomar banho de sol. Tomar banho de sol. Eu gosto do sol, porque o sol é vida. A gente toma banho de sol, né? E se sente mais com energia, mais disposto para trabalhar. Eu passo o dia todo no campo trabalhando, o sol, né? Quando o tempo está nublado, eu fico também um pouquinho, né? Quando está chovendo, a gente fica todo... Mas quando o sol se abre, a gente tem vida, a gente tem ânimo. Tomar banho de sol é vida. E eu fiquei pensando, que me disseram que o sol é apenas um astro e que existe o Criador desse sol. E o Senhor me disse que o Criador de todas as coisas, e até do sol, está ali. Que é Deus, está no sacrário. Então, eu pensei, como eu preciso do sol para viver, como o sol me faz tão bem durante um dia, e agora no Covid-19, né, tomar banho de sol faz bem, até para proteção, né, vitamina D, veja, e faz bem. Então, eu venho todos os dias, saio de manhã, tomo banho de sol, trabalho,
E todos os dias eu venho também tomar banho, não é? Desse sol, que é o sol maior, que é da graça de Deus, que é a força, que é a vida, que é o Criador de todas as coisas. E não tenho o que falar, porque de manhã eu não falo com sol. Eu só saio de casa e sinto, não é? Veja, a sua quentura, o seu brilho, a sua luz. Assim também, eu chego aqui e não preciso falar nada. Só sinto a sua força, a sua graça, a sua bênção me renovando. Eu venho agradecer por mais um dia de vida. Vejam, o Papa Bento XVI diz que a fé católica, o cristianismo, não evangeliza por imposição, mas por atração. Atração pelo testemunho. Pelo testemunho. Veja o que o camponês tem para nos ensinar. A verdadeira adoração, a verdadeira teologia. Certo? Vamos avante? 2045. Por serem os membros do corpo cuja cabeça é Cristo. Quem diz isso? Efésios capítulo 1, versículo 22. Os cristãos contribuem pela constância de suas convicções e de seus costumes para a edificação da igreja. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade de seus fiéis. Atenção, viu? Quem diz isso é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 39. Até que alcancemos todos o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Alcançai a estatura de Cristo, o alter Cristo, a tal ponto de dizermos: estou crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que maravilha! Vejam, deste terceiro inciso, a vida moral e testemunho missionário. Mas atenção aqui. É preciso, não é, frisar e ao mesmo tempo evidenciar que a nossa vida cristã moral não está pautado a ética e a moral de homem nenhum. A lei constitutiva da boa vizinhança, do bom relacionamento, feitas por pecadores, de homens que não são comprometidos nem com Deus e nem com a religião, nem com nenhuma doutrina. Apenas do bom relacionamento, os parâmetros, as diretrizes, certo? São precisas. Mas o próprio apóstolo Paulo diz o quê? Que o homem espiritual não é doutrinado por ninguém e doutrina a todos. O homem psíquico, o intelectual, o racional e o homem físico, carnal, instintivo, que vive pelos seus desejos, as suas paixões, os seus vícios. Somos pautados aqui, vejam, regrado como o Zé. O Zé. Ele sabe o bom funcionamento do universo, não é? E entende aquele que criou, Deus, que encontrou no sacrário, na Eucaristia. Cuidado você por causa dos homens, por causa das pessoas, por causa de uma comunidade, de uma pastoral, de um movimento, de um ministério. Cuidado para que tudo isso não lhe roube de Deus. E atenção, não é conversinha, historinha da carochinha para exemplificar, eu criei. Não, é importante. E quais são as lições que devemos tirar desta lição do Zé? É procurar Deus aonde Ele está, plenamente. Mas Ele está no meu coração, Padre, não é? Mas Ele está na minha casa, Padre. Mas Ele está fisicamente ressuscitado, plenificado no sacrário, na Eucaristia.
O Zé poderia muito bem se contentar, como muitos anos e muitas décadas da sua vida, ele saía para tomar banho de sol e via que fazia bem. Mas quando ele ouviu do seu vigário, né, que era chamado assim, do seu vigário, que Deus é o Criador de todas as coisas e que é maior do que o sol e que nós encontramos na Eucaristia, o Zé não deixou mais de visitar a capela, de visitar o espaço aonde está esse Deus. Buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, invocai o quanto Ele está perto. E aqui é interessante que a gente abre um parêntese, não é? Vejam, maior do que as extremidades dos meus 2 braços. Porque as pessoas parecem que são revoltosas, veja, não é? Se rebelam e vão uma com as outras. Maria vai com as outras, mas não Maria de Nazaré, viu? E é interessante. Faz uma guerra, levantam bandeiras, não é? Revoluções, SOS, igreja aberta, isso ano passado nós vimos isso, e este ano também. Mas quando a igreja está aberta, quando tem missa, não participa. Não é? Faz comentário, levanta, não sei o que, apoia isso, o governador abre a igreja, que tenha missa, precisamos da missa, a fé é essencial, é fundamental, sem Deus nós não vivemos. As conversas todinhas que não convencem ninguém. Aí tudo volta ao normal, as missas, as igrejas vazias, a igreja aberta. Veja, a matriz aqui não foi fechada, mesmo nessa quarentena foi aberta, para de forma pessoal, particular, você. Ontem foi o dia de comungar. Quantas pessoas vieram para comungar? Existe mais de 2.000 pessoas aqui em Siriaém, só no centro que comungam. Quantas pessoas contamos no dedo e não encheu uma mão que veio comungar? Vejam? Pelo amor de Deus, vamos ser honestos, sinceros, claros, transparentes e verdadeiros. Conosco mesmo, não é? Eu estou defendendo o quê? Eu quero o quê? Eu estou convencido daquilo que eu estou pedindo? E eu estou valorizando isso? Veja, eu já disse em outras lives, eu acho que foi ontem pela manhã, a primeira ou a segunda aula, não é? Que existem capelas em lugares distantes. Estou falando da minha paróquia, mas estou falando de outras paróquias, lugares distantes, que passa a semana todinha fechada. A comunidade não se organiza para se revezar entre elas, não se compromete para abrir ao menos um horário do dia. E depois quer evangelizar, o templo evangeliza, mas não fechado, mas aberto. E que tem sacrário, que tem presença. Se a capela lá daquele povoado pacato, pequeno, tivesse fechada, o Zé não teria condições de praticar a sua fé, de viver a sua fé, na sua compreensão. Então, acordemos missionários. Acordemos evangelizadores, acordemos comunidades, sobretudo as comunidades que têm templos, que têm capelas. Tem capelas, não é? Abrir a capela e deixar com que as pessoas angustiadas, aflitas, tristes, ao receber uma má notícia, a quem procurar? Veja, a quem buscar? Então, a gente evangeliza, a gente prega uma coisa e na prática, não é? Faz totalmente diferente. Totalmente diferente. Capelas que têm sino e não tocam os sinos.
não toca os sinos. Vejam, uma tradição totalmente relativizada. Relativizada. Então, a consciência de cada um, de forma estrutural, de forma organizada. Vamos procurar evangelizar de fato como é para ser evangelizado dentro da doutrina da igreja. É possível. É possível. Agora, tchan, 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 tchan. Se você quer ser o abacate na sua comunidade, o que é o abacate, né? Que tem a semente, é o todo no interior, que você quer fazer tudo, então parabéns para você, que você não vai conseguir experiência. Mas se você é um líder, é um coordenador, uma coordenadora, uma líder que você sabe, veja, dividir as funções bem, distribuir e delegar, tudo vai acontecer na sua comunidade, tudo vai acontecer no seu bairro, tudo vai acontecer, certo? Porque você está delegando e a gente vai acompanhando. Porque quem confia, confere. Entendeu? Tudo vai acontecer no seu Vamos bairro, avante. Então, 2046, o número. Por sua vida segundo Cristo, os cristãos apressam a vinda do reino de Deus, do reino da justiça, da verdade e da paz. Atenção aqui, essa afirmação, vejam. O missal romano, o prefácio da festa de Cristo Rei, diz justamente isso. Por sua vida segundo Cristo, os cristãos apressam a vinda do reino de Deus, do reino da justiça, da verdade e da paz. Por sua vida, segundo modelada na vida de Cristo. Ele é o nosso modelo dos modelos. E é preciso deixar-se modelar. Segunda parte, vamos lá. Nem por isso se descuidam de suas obrigações terrestres, fiéis a seu Senhor e Mestre. Eles as cumprem com retidão, com paciência e com amor. Estão aqui os três pilares, não é? Do cumprimento, tendo Cristo como mestre, como modelo, não é? Nós cumprimos com retidão de vida, com paciência diante das provações, tribulações, tentações e com amor, com caridade, com generosidade, mas não apenas para salvar os nossos, não, mas para salvar a todos. Ser sinal, veja, o que? Apressamos a vinda do reino de Deus, que é um reino de justiça, um reino de paz, um reino da verdade. Vamos agora para o resumo e terminarmos, não é, esta aula, terminando. Depois vamos entrar na segunda sessão dos 10 mandamentos. Deliciosos. Vamos ver, titim por titim, não é? Número por número, parágrafo por parágrafo. 2047. A vida moral é um culto espiritual. Que maravilha, viu? Aqui não está, diz. Vejam, desconexo, separado, distintos, dissociado. A vida moral é um verdadeiro culto espiritual. O agir cristão se nutre da liturgia e da celebração dos sacramentos, aonde está pautada a nossa vida moral e espiritual na liturgia e na vivência dos sacramentos. 2048. Os mandamentos da igreja se referem à vida moral e cristã unida à liturgia e dela se alimentam, como vimos. 2049, o magistério dos pastores da igreja
em matéria moral se exerce ordinariamente na catequese e na pregação, tendo como base o Decálogo, que enuncia os princípios da vida moral válido para todos os homens. Aqui a lei de Deus foi escrita no coração de todos os homens. Todos são, independentemente que aceite ou não, todos são filhos de Deus e servos de Deus. 2050, o Romano Pontífice e os bispos, como doutores autênticos, pregam ao povo de Deus a fé que deve ser crida e praticada nos costumes. Cabe-lhes igualmente pronunciar-se sobre as questões morais que caem dentro do âmbito da lei natural e da razão. Esse resumo do catecismo, após cada artigo, é uma espécie de revisão geral de todos os incisos. Então, 2051, a infalibilidade do magistério dos pastores se estende a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral. Sem esses elementos, as verdades salutares da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. Esse momento aqui, não é? Acreditar, certo? Já demos uma aula sobre isso, a infalibilidade papal. Dissemos, a igreja diz que foi do Concílio Vaticano I, não é? São João Paulo I, não é? Foi que, em colegiado, no magistério, viu isso. Então, temos o magistério, que é o Papa, a palavra do Papa no colegiado, temos a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras, que para nós é palavra de Deus. Para nós é palavra de Deus. Amém? Terminamos essa aula com 30 minutos e vamos para 10h41, não é? Então, 20 minutos, temos 20 minutos, 25 minutos, 11h10 eu volto com a terceira aula, que vai entrar na segunda sessão, os 10 mandamentos. Certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.